Bom dia, alunos do nono ano. Professor José Lauro, hoje nós vamos estar explicando da disciplina Artes. Na realidade, essa atividade nós vamos estar vendo várias coisas que nós já vimos lá no oitavo ano e que nós vamos estar também explorando como uma forma de vocês estarem pesquisando tudo aquilo que nós vamos estar vendo de conteúdo daqui para frente, tá ok? Então, baseado nisso, nós tiramos algumas questões sobre vários assuntos que nós vamos estar vendo e vocês vão estar respondendo sempre com questões de múltipla escolha, tá ok? A questão 1, observe as imagens, são 4 imagens dessas aqui que vocês estão vendo e todas as alternativas exibem diferentes manifestações da arte visual. Veja só, isso aqui todas são artes visuais. Qual alternativa dessas 4 aqui representa uma escultura? A. Cameron Mural. Aqui tem, eu acho que é um tucano. Aqui nós temos outro e aqui temos outro. Então, A, B, C ou D. Segunda questão. Não está falando sobre barroco na segunda questão. A arte barroca ela teve início na Itália e em pouco tempo espalhou-se pela Europa. Chegou também ao continente americano através dos colonizadores portugueses e espanhóis. No estado de Minas Gerais, a influência do estilo barroco teve expressões importantes na arquitetura, escultura e pintura, reconhecidas mundialmente. São artistas representantes do barroco mineiro. A pergunta é: qual desses aqui, no caso tem 2 opções em cada uma delas, são artistas que representam o barroco mineiro? Alternativa A, Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli. Letra B, Mestre Ataíde Aleijadinho. C, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Ou D, Vincent van Gogh e Pablo Picasso. Você vai pesquisar também sobre o barroco e lá você vai ter pelo menos 7 que se destacaram. Mas desses 7, os 2 principais estão aqui que você vai marcar a opção correta. Lembrando que só existe uma opção correta, ok? Nós vamos estar na terceira questão, falando sobre a pintura rupestre. E o texto da terceira questão diz o seguinte: durante o período pré-histórico, o ser humano começa a se manifestar artisticamente através da dança e da música, provavelmente em um culto à fertilidade. Também eram produzidas as pinturas rupestres, retratando rituais, cenas de guerra e de caça. Sobre a pintura rupestre, é correto afirmar que pintura rupestre, ela era feita com tinta spray? Letra A. Ela representa técnicas clássicas da perspectiva? Letra B. Ou ela era uma arte destinada aos nobres? Letra C. Ou era feita em rochas e paredes das cavernas? Alternativa D. Você vai marcar apenas uma alternativa. A quarta questão, nós vamos estar vendo sobre o tangram. O jogo de peças, ou também chamado de tangram, é um quebra-cabeças composto por peças em formas geométricas. A combinação das peças pode formar diferentes figuras representando objetos, animais e pessoas. Quais são as formas geométricas presentes neste quebra-cabeça? Olha só, aqui está o tangram e aqui estão 5 figuras que foram feitas através dele. E aqui está o tangram. Esta figura aqui, ela é composta, olha só. Quais são as figuras geométricas que estão aqui? Tem paralelograma aqui? Quadrado e triângulo? Se tiver, alternativa A. Tem círculo, paralelogramo e triângulo? Se tiver, alternativa B. Pentágono, retângulo e triângulo tem aqui? Círculo, retângulo e losango tem aqui? Você vai ver nas figuras geométricas que nós já vimos, que vocês já viram também. Aqui, as figuras geométricas que tem, você vai ver e escolher qual é a alternativa correta. Na quinta questão, nós vamos estar vendo sobre as manifestações folclóricas, danças. Observe a imagem abaixo, nós temos 4 imagens e cada uma representa um estilo diferente de dança. Responda, qual é o nome de cada uma das danças representada na imagem e marque a alternativa correta. Nessa primeira, qual é a dança? Na segunda,
na terceira e na quarta. E aqui estão as alternativas forró, samba, hip hop e valsa na letra A, ciranda, hip hop, balé e quadrilha na B, valsa, balé, samba e dança do ventre na C, hip hop, ciranda, tango e merengue na letra D. Você vai pesquisar sobre ritmos e folclore brasileiro e aí você vai marcar a alternativa correta. Rock and roll é a sexta questão. É um estilo musical que se iniciou no final dos anos 40 nos Estados Unidos da América. Ele apresenta influências de gêneros musicais afro-americanos, principalmente dos blues, dos folk music e do gospel. Geralmente, as bandas de rock são constituídas por um vocalista, um baterista, um baixista e um guitarrista. Nós estamos falando agora de instrumentos. De acordo com o texto acima, marque a alternativa que representa um instrumento musical característico do rock and roll. Qual é desses instrumentos que é característico do rock and roll? A. Sanfona. B. Reco-reco. C. Cavaquinho ou D. Bateria. Nós estamos falando de instrumentos. A sétima questão. Carimbó, maracatu, gongada e frevo são exemplos de danças e festejos que fazem parte da identidade cultural brasileira. Nascidas basicamente na fusão entre culturas indígenas, negras e europeias, as danças folclóricas caracterizam-se principalmente pela inspiração em rituais religiosos e representação de temas heróicos ou místicos. É correto dizer que o texto acima fala sobre... Esse texto que nós acabamos de ler está falando sobre o Carnaval de Veneza? O texto que nós lemos acima está falando sobre a cultura popular brasileira? O texto acima está falando sobre os heróis do passado? Ou o texto acima está falando sobre o misticismo? Marque apenas uma das alternativas que é a correta. Aqui nós estamos falando sobre música ainda, só que agora nós vamos falar sobre os símbolos. Qual é o nome do símbolo musical representado aqui na figura? Você vai pesquisar. Este símbolo aqui é uma clave de Fá? É uma Si mínima? É uma clave de Sol? É uma semicolcheia? Que é isso, professor? Como eu falei no início, é uma pesquisa. Você vai pesquisar. Eu já sei antecipadamente o que é, mas você vai pesquisar que esse símbolo aqui é uma nota lá musical. Como nós vamos estar vendo música, você vai pesquisar qual dessas quatro é este símbolo aqui. A nona questão é uma cruzadinha e você vai completar com as verticais e as horizontais. Nós temos duas verticais e duas horizontais. Nas verticais nós temos a 1 conhecida como a sétima arte. O que é conhecido como a sétima arte? Já tem 3 letras aqui. E a 2, aparelho usado para captação de som. Muito fácil isso aqui. É menino lá da 2ª série. E nas horizontais, com a técnica na qual são usados desenhos ou fotografias em sequência, sugerindo uma ilusão de movimento contínuo. Está aqui a 3, olha só. Já sei também. E a 4 é um aparelho usado para captação de imagens. Qual aparelho que é usado para captar imagens? Está bem aqui com 6 letras. Muito bem. E a última, uma das propostas de arte concreta é a linguagem geométrica. Vamos ver agora a geometria, a linguagem geométrica. E nessa obra aqui do suíço Max Bill, nós podemos ver vários retângulos. E como esses retângulos estão presentes aqui nessa estrutura, nesse desenho, nessa arte que ele fez? Esses retângulos estão irregulares? Eles estão paralelas? Esses retângulos estão panorâmicas? Ou esses retângulos estão tridimensionais? Você vai estudar apenas o que é irregulares, paralelos, panorâmicos ou tridimensionais. Vou dar um exemplo. Tridimensional é aquele que você vê em vários ângulos. Figura, fundo, sombra, isso é tridimensional. E aí você observa, está tridimensional aqui? Se não tiver, não é essa. Mas se tiver, é esta. Então,
Um abraço, qualquer dúvida nós estamos à disposição. Até a próxima atividade.